dia, Silvia, Roberta. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Dormiram bem? Bom dia, Ale. Júlia, bom dia. Raquel, Elaine, Roberta, Miriam. As nuvens sem você. Bom dia. Bom dia, Raquel, Renata. Bom dia, Van. Bom dia, Rita. Meninas, pega essa setinha do bem aí, ó, e envia para as amigas, porque eu vou enviar para as minhas amigas. Vocês estão ouvindo bem o louvor? Esse hino é lindo, né, gente? Ele chama Eu Te Vejo em Tudo. E é isso, né? Toda a criação louva ao Senhor. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, Andréia, ao vivo aqui pela primeira vez, que bom! Tainara, Valquíria, bom dia, Joyce. Isso aí, Ju, manda para as amigas. Vou ler aqui o Salmo 46 antes de chamar a Biba. Viu? Está escrito assim, olha. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluias, glória a Deus. E eu declaro nesta manhã que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus da Luciana, o Deus da Joyce, o Deus da Sheila, o Deus da Renata, o Deus da Roberta, o Deus de todas nós é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos. Onde que eu estou? Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Quantas afirmações tem na palavra, né? De que o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele está aí com você, Ele está comigo. Sabe esse problema, essa dificuldade, às vezes essa ansiedade ou medo que você passa, que nós todos estamos suscetíveis a passar e a viver. O Senhor está nisso, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Creia nisso e viva isto. Nós precisamos crer e viver. Viver o que está escrito na palavra. Que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é a minha torre segura. Amém? Eu vou chamar aqui a Ana Beatriz para entrar. Bom dia! Bom dia! E aí? E aí, descansou? Tá me escutando bem? Estamos. Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem, meninas? Bom dia, Gi. Bom dia, meninas. Bom dia, Rosane. Nossa, que dia! Esse é o dia que você preparou, hein, Lu? É. Esse é o dia que o Senhor fez. Aleluias. Aleluia, aleluia. Tá um sol lindo aqui. E aí? Aqui tá nublado. Aqui em Goiânia tá um pouco frio. Eu tô tentando levantar minha câmera, que ela tá estranha. Ah, agora eu consegui, gente. Bom dia aí, ó. Bom dia, Cibele. Bom dia. Tanta gente. Hoje é dia de festa, né? Meu Deus. E aí, Bibi, você dormiu então, depois da madrugada? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Hoje, assim, foi uma madrugada diferente, você sabe, Lu? Eu fiquei acordada, assim, vi o sol nascer, era como se tivesse, assim, tinha uma passarinhada diferente. Aí hoje o Reinaldo, logo cedinho, quando eu voltei lá pra cama, me deu parabéns e festejou como se fosse uma grande festa, e na verdade é, né? Foi muito lindo hoje de manhã, um dia muito especial. Para quem não sabe, quem tá aqui pela primeira vez ou tá entrando, né? Já está na madrugada, mas não sabe, a gente hoje, nós estamos fazendo 1 ano da madrugada com Deus. Quem poderia imaginar isso? 1 ano, começamos no dia 17 de novembro, foi a primeira madrugada, né? A virada do dia 17 para o dia 18. Então, assim, nós vivemos a primeira madrugada. Ih, perdi. Já durante toda a semana ali, a gente gerando, né, o início de tudo isso. Ô Lu, acho legal você contar como foi que Deus te entregou a madrugada, porque tem muita gente que não sabe, né? Eu tava vendo o grupo 1, você abriu no dia 11/11. Foi o primeiro grupo, né? O grupo 1. E tem muita gente lá no grupo 1 que são amigas, né? Amigas, minha mãe, minhas primas, tem muita gente lá. E tudo começou foi numa live que nós duas fizemos, né? A gente acabou a live, eu e a Biba, a gente se falava, a gente não tinha, né? A gente não se conhecia ainda. Como a gente não se conhecia tanto, a gente falava muito pouco. E ali a gente fez essa live, eu desliguei e fui me arrumar para deitar. Pode falar, amiga. Peraí, Lu, acho assim, nós nos conhecemos em julho, pela internet. Isso é legal contar, porque não foi uma conexão que alguém nos apresentou, foi o próprio Deus mesmo. Olha aqui, ó. Aqui, a Cibele está perguntando, conta como vocês se conheceram. Porque Deus tem conectado, assim, a Vivi Martinello fez semana passada no Encontro de Mulheres, ela falou sobre a conexão que Deus faz entre as pessoas. Não adianta você estar perto, né? Às vezes você está perto e você não tem essa conexão. Então, como é que foi, Lu? Conta aí. Tem muita gente que me pergunta, como você conheceu a Lu? Quem te apresentou a Lu? A gente se conheceu também, foi algo que eu nunca vivi. Eu tava, Também, amiga, também.
Eu tava dormindo e o meu Instagram chamou, tocou, que eu nem sabia que tinha essa função no Instagram naquela época. Foi em julho do ano passado? Foi, Foi, né? E foi. aí meu Instagram tocou, eu fui atender e era uma câmera, não era ligação. E na hora que eu atendi era a Biba. Por quê? Porque mais ou menos uns 20 dias atrás eu tinha assistido uma live dela com a Pamela e ela estava falando de um curso de como que você organiza a sua casa. Ela estava voltando para casa, eu também estava vivendo isso, o retorno para dentro, né, para casa. E aí eu falei, gente, eu vou fazer esse curso, mas eu fiquei na dúvida se eu faria ou não. E fui até ela e perguntar se o curso era bom. E ela falou rapidinho, é bom, vale a pena, faz o curso. Depois eu nunca mais falei com ela. E aí eu nem chamava ela de Biba, eu chamava ela de Ana Beatriz. E aí o telefone, É. o Instagram tocou, eu atendi, eu falei, oi. E quando eu falei oi, ela falou oi pra mim também. Aí eu falei, oi. Aí ela, que oi? Aí eu, você que me ligou. Ela, eu te liguei? Eu, você me ligou. Eu nem sabia que dá para ligar aqui. Ela, oi, fui eu. E eu tinha, gente, eu tinha acabado de ter uma visão. Eu tinha visto, eu tinha uma visão na hora, um sonho, uma visão. E aí eu contei para ela. E ela falou, nossa, vamos orar. Aí a gente orou. E Não, nisso, foi incrível, porque foi assim, ó, tipo, as duas ficaram muito perplexas, assim. Eu nunca mais fiz nenhuma chamada pelo Telegram, ou pelo Instagram, nem sei como é que faz. é, E eu nem sei como a gente fez aquele dia. e a partir dali a gente começou a conversar. Eu convidei ela para um devocional, na época eu fazia devocionais, e depois eu fiz o convite para fazer uma live, para ela contar. Não, aí a gente fez o sal, a gente fez o sal. Ah, nós começamos o sal, mas o sal foi depois da live. Foi antes. Foi antes? Foi Foi antes. antes. A gente começou o A live você sal. não queria fazer, nem eu queria fazer. Ah, que live, Deus me livre fazer live. Hoje eu dou risada que você faz live sozinha, beleza. E aí ali a gente começou a conversar, né? A gente começou a se conhecer e nessa live, nesse dia, eu desliguei a live, fui pro quarto e ali o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, minha filha, eu quero que você faça sua madrugada por 21 dias às 3 da manhã e que você chame as mulheres pelo seu Instagram para vir com você. Na época, Alice... Aí eu fui anotando tudo que ele foi falando. Ele falou que era para eu mandar... A gente ia ler a Bíblia, 3 capítulos por dia. Me deu a ordem do que nós íamos ler. Nós começamos a ler João. E ele foi me dando a ordem, João, Gálatas, Romanos. Era 3 capítulos por dia. E aí ele falou comigo, você vai chamar... Era 21 dias. 21 dias. 21 dias. Serão 21 dias às 3 da manhã. E o Senhor te deu a direção para chamar a Biba e a Miriam para vir como atalaias. E na época, gente, eu não conhecia muito nem a Miriam e nem a Biba. A Miriam é daqui de Goiânia, mas a gente não tinha nenhum vínculo, a não ser oi, tudo bem. Eu cumprimentava ela na igreja que eu frequentava. E aí nós fizemos, nós oramos, né, a favor disso, e começou então a madrugada no dia 17, do dia 17 ao dia 18 de novembro. E depois, quando nós terminamos, e aí, meninas, quando eu anunciei no Instagram, eu achei que ia dar umas 200 mulheres no dia 11. No dia 17, já tinha mais de 6 mil mulheres. Foi muito rápido tudo, foi tudo muito rápido. E ali nós começamos. Quando terminou os 21 dias consecutivos, às 3 da manhã, a gente estava exausta, eu estava muito cansada. O Senhor falou, mais 3 dias agora só de agradecimento, só de glorificação. Uau, eu lembro disso. Foi demais, foi demais. Por tudo que eu fiz, e foram muitos milagres. Meu Deus, foram muitos milagres que a gente viveu naqueles 21 dias. Foram coisas, assim, muito fortes, né? Tiveram coisas sobrenaturais que aconteceram. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que ela mandou para mim, ela falando que ela acordou para orar, só que ela estava com muito medo, porque aí nisso, antes de começar, o Senhor foi me mostrando o que ia vir. O Senhor mostrou que muitas mulheres tinham medo do inimigo, achavam que esse horário era o horário do inimigo, muitas acreditavam que nunca ia conseguir orar, acordar. Muitas chegaram em mim e falaram assim, Deus falou comigo que era para eu orar às 3 da manhã, mas eu não conseguia, não tinha motivação, e agora a gente, né, somos muitas juntas, então uma motiva a outra.
E ali, eu lembro dessa mulher, eu não esqueço desse testemunho. Ela mandou mensagem para mim e falou assim, você não vai acreditar. Eu comecei a orar, não conseguia sair do meu quarto de tanto medo. E aí eu comecei Eu a vi. orar debaixo da minha coberta. Ela se cobria com a É coberta verdade. de medo. E de repente ela começou a ouvir uma gota, como se uma gota de água estivesse caindo no lençol dela. E aquela gota caindo, ela falou, meu Deus, mas não tá chovendo, não tem goteira na minha casa. E a gota caindo, caindo, de repente ela tirou o lençol e levantou para ver o que estava molhando. Na hora que ela pôs os pés no chão, ela pôs os pés na água, como se tivesse uma poça de água. E aí ela foi correndo, acendeu a luz, pegou o celular para tirar a foto, porque ela não via nada no teto. Ela não estava vendo nada onde que poderia estar vindo aquela água. E aí, quando ela foi tirar a foto, gente, não tinha nenhuma gota de água no chão. Não, tava tudo seco, lençol seco, tudo seco. E ali ela nunca mais teve medo de orar pela Que coisa, madrugada. né? E ela falou, Lu, eu queria tanto tirar a foto para te mostrar a água que eu pisei na água. A água tava mesmo, tava pingando no meu lençol. Então, assim, a gente tem vivido isso, né? Coisas sobrenaturais que a gente consegue contemplar e temos E a vivido. tua primeira visão, né, Lu? A tua primeira visão era mulheres com fachos de luz, não foi? Eu via que saía do céu muitos feixes de luz fininho. E eles vinham sobre a terra e parecia que eles não iam conseguir chegar embaixo porque era muito fino. Mas aí eles chegavam e quando entravam dentro das casas, esses feixes fininhos encostavam nas costas de muitas mulheres. E é tão engraçado que eu vi isso e eu não prestei atenção no que eu vi, porque eu vi esses feixes no mundo todo. E eu achava que ia dar só 200 mulheres. E esses feixes, na hora que encostava nas costas dessas mulheres, causava uma grande explosão de luz e essa luz enchia todos os cômodos da casa, das nossas casas, e tudo ficava iluminado. E hoje nós somos mais de 20 mil, né, mulheres orando juntas, fora os maridos, tem muitos maridos orando juntos, tem crianças que estão fazendo. E nós estamos em 26 nações hoje, que eu sei, né? Que pessoas que vêm até mim falam onde elas estão. Inclusive essa Nossa, hoje no madrugada. grupo 29, Lu, foi super emocionante. Hoje eu vi, assim, seguidinho ali, na Europa, você viu que eu te mandei no Atalaias, no grupo do Atalaias? Aham. Portugal, Itália, fora pessoas daqui que a gente, de partes do Brasil que a gente nem imagina. A gente tem Deixa eu te fazer muitas uma pessoas. pergunta, Lu. O que mudou especificamente na tua vida nesse um ano? Nossa, mudou tudo. Na minha vida mudou tudo. Mudou o que, assim, na tua casa, na tua rotina? Porque as pessoas me perguntam, você não fica com sono? Como que você faz? Assim, primeiro eu preciso dizer para vocês que eu era a mais improvável. Eu nunca tinha Olha, orado de a Miriam madrugada. está escrevendo aqui, somos quase 30 mil, Lu, e deve ser mesmo, porque eu garrei, né, gente, com esses 20 mil. Os Não, grupos a vão Miriam é aumentando e eu maravilhosa. continuo com os 20 mil na cabeça. A Miriam faz a tabela, né? Porque são vários grupos e tem esse movimento. Tem pessoas que saem, que entram, que saem. Então, às vezes, é provável que uma pessoa que a gente já tá no grupo 77, né? 70 e quanto? 75. Olha aí, Alemanha, Paraguai. Gente, é ela, é a Elaine, eu ia falar da Alemanha. Ela mora num vilarejo Ih, na não tô vendo, Alemanha, não tô lendo nada aqui, peraí. 1.600 pessoas. E ela me mandou uma mensagem, eu fiquei tão feliz por saber que aonde a madrugada está chegando, né? A gente tem também uma moça do garimpo, lembra? Do Ah, garimpo? lindo, lindo. Ela trabalha Tem no de cada lugar, garimpo né? e ela não consegue ter acesso à internet às 3 da manhã. Ela tem os horários determinados lá que tem acesso à internet, então ela faz a madrugada dela em outro horário. Tem algumas que não fazem às 3, elas fazem às 5 da manhã, então elas vivem aquilo que a gente viveu às 5. E assim, uma coisa que eu aprendi, gente, que eu pensava assim, não, será que quem faz as depois, né, faz às 4, às 5, às 6, como que é? É igual. É a unção que o Senhor derrama ali do milagre é o mesmo. O que muda
existe algo no mundo espiritual às 3 da manhã que a gente sente, né? Sente, sente. Isso é verdade. A gente sente algo assim diferente, mas o que o Senhor faz e vai fazer, ele faz qualquer hora para ele, não existe, né? Ele, o nosso Deus é Então, é uma coisa que você fala que é muito certo, né, Lu? Na verdade, Deus entregou um estilo de vida. E eu queria dizer aqui para vocês que, assim, quando a gente terminou a Madrugada com Deus, os 21 dias, depois dos próximos 3 de gratidão, e que o Senhor entregou as coisas, vieram. Deus está trabalhando e a gente nem imagina o que há de vir para frente, porque veio a tua irmã com o Reinicie, é, um projeto de saúde integral. Então, assim, Deus foi começando a limpar a gente espiritualmente, aí foi fazendo cuidando das nossas casas, organizando as nossas vidas. É muito legal que a gente... Queria que você explicasse aqui, para muita gente que chegou, o que quer dizer mulher que nem eu? a mulher que nem eu é mulher que nem eu, que nem você, Biba. Mulher que tem um monte de coisa, exerce vários, nós exercemos vários papéis. Nós somos mãe, nós somos esposa. Quem não é mãe e esposa ainda talvez está orando para ser. Quem já passou dessa fase, né? A gente tem um grupo de Às vezes, mulheres. às vezes são avós, né? É, Temos dias que a gente acorda feliz, alegre, tem dia que a gente acorda triste, cansada. Temos conta para pagar e a vida como ela é. Não sou diferente de nenhuma de vocês. Tem muitas que falam assim, como que você consegue? Eu falo, não sei. Porque tem dia que eu falo, como que eu isso é consegui? muito legal falar aqui, ó. Dentro desse um ano, a gente tá, as primeiras a serem lapidadas somos nós, né, Lu? Ontem eu escutei você falando numa live maravilhosamente uma coisa incrível, que é assim, é Jesus que faz. Não é a Luciana, não é a Ana Beatriz, não é a Miriam, porque é Jesus. Tira Jesus da gente e a gente não é nada, né, Lu? Nós todos, Porque né? as pessoas querem colocar como se tivesse, ai, elas são tão iluminadas. A luz é de Jesus. Quem ilumina é ele, né? Quem faz. E aí, Lu, eu quero contar aqui para as minhas queridas que quando terminou o último dia, depois tá aí no meu feed. Quando terminou, a Lu me deu de presente 3 vasinhos de violeta. Quando a gente fez os 21, os 24 dias, 24 dias. Aí foi coisa mais linda. Ela mandou lá de Goiânia, eu moro em São Paulo, ela é em Goiânia. Aí ela mandou um café da manhã lindo e 3 violetas. E aí eu tô cuidando das violetas como se fosse assim, regando todo dia. E olha só como ela também as violetas. Vamos ver se eu consigo pegar as 3, ó. Uma ficou linda, outra linda e uma morreu. Aí eu pirei, falei, ai meu Deus, será que sou eu que fiquei seca? Uma das 3 sou eu. E aí eu que não sabia muito bem saber cuidar de planta, eu peguei uma mudinha de uma planta de casa e nasceu. Agora olha para isso. São 3, ó. 1, 2, 3. Mudou. São pequenos símbolos, né? Agora, uma coisa que mudou e que está muito especial, que eu quero contar para todos aqui, é a surpresa de um ano depois. Então, a gente falou assim, nesse retorno aqui de um ano, a gente fez as 7 voltas, que as muralhas caíram. Fizemos 2 vezes. A gente fez ela 2 vezes, né? A gente foi para a Estância Paraíso com as nossas famílias. Nossa, tanta coisa. A gente muita mudou a coisa. alimentação, a gente teve cura física e é um perseverar, porque nem sempre é simples. Não pense que a gente acorda. Teve dias que a gente perdeu a madrugada. A Lu nunca perdeu, a Lu só perdeu um dia. Eu acordei Eu e a 4 e Miriam já 12. perdeu. Eu perdi o início dela. Peguei só o final. Chegou no final, só para ver o que a gente ia fazer. E Uma um ano coisa, depois. Fala aí, Lu. uma coisa que aconteceu durante esse um ano, que é bacana a gente falar, porque às vezes entrou agora e tá pensando assim, ai, não muda nada, não acontece nada. Acontece, persista.
Não pare, porque acontece. Não pare. É um estilo de vida, não é uma campanha. Não é algo que você vai Não é, começar a não é, fazer para você não é. conquistar uma casa, um carro, uma cura, um filho que está doente. Não, é um estilo de vida que Deus quer trazer a você. Se você não conseguiu acordar e fazer hoje, eu dormi. Você faz na hora que você acordar, faz a próxima. Porque é um estilo de vida, não é algo que Deus está acreditando e debitando na sua conta. Não, é algo que Deus Exatamente. está fazendo, Ele está transformando as nossas vidas. E quando eu comecei, aqui em casa, a única pessoa que fazia era eu. E de vez em quando a Vitória vinha. A Vitória vinha muito no início. Ela acordava sozinha e vinha para madrugada. Depois começou o Pedro. E aí eu lembro que em fevereiro o Senhor falou para mim, minha filha, eu vou trazer os homens. E eu já estava chamando o meu marido para fazer comigo, mas ele não vinha. Ele falava, não, isso aí é para vocês. E aí, quando foi em março, e aí a gente começou a orar para eles virem, né? Para os homens virem. E aí, quando foi em março, o Veríssimo começou a vir. E muitos outros homens em outras casas, maridos, começaram a vir também para a madrugada. Então, assim, hoje ele faz comigo. Tem o violão dele, nas orações inicial, né, na oração final. Então, assim, E hoje, lindo, né? Como a gente viu ele mudar. Agora a gente tem uma coisa surpreendente para a gente festejar esse dia. Quem poderia imaginar essas duas mulheres que nunca se viram, não se conheceram, mas que Deus conectou? Quem está hoje no dia para celebrar aqui um ano? A gente tem flores e frutos. Quem são que estão aqui na minha casa em São Paulo? olha Olha aí, aqui, olha aqui. a Alice e a Alice é a filha da Lu e a Mandinha. Mandinha é a filha da Miriam. Então a gente sempre entendeu, e a Maria Clara e o Miguel e a Ana Teresa, representados aqui por elas que acordaram cedo. O eu Miguel tô tá vendo a indo cara dormir. delas de sono. Olha, essa foi uma declaração de amor para vocês todos, porque elas estão vindo. Conta aí, Alice, como é que foi que trouxe vocês aqui em São Paulo? A gente veio para um acampamento de jovens da Igreja da Maria Clara, né, que é uma das filhas da Biba. E foi surreal, Jesus realmente se moveu lá muito forte. Assim, chegamos cansada porque o Espírito Santo pegou a gente de jeito naqueles 3 dias. Então, assim, foi muito bom e a gente já tá fazendo planos de voltar pro próximo. Jesus realmente move. E foi só confirmação, né? O engraçado do acampamento foi isso. Foram muitas confirmações do que a gente viveu o ano inteiro. Que eu tenho certeza que a madrugada com Deus também uma causa, né, do que a gente viveu o ano inteiro, assim, nas nossas vidas. Porque apesar de eu mesma não participar muito, é bem raro eu acordar de madrugada, eu tenho certeza que eu não reguei sozinha o solo que eu tenho hoje, o jardim que eu tenho hoje. Amém. Eu tenho plena consciência de que minha mãe, as orações dela foram uma coisa assim totalmente importante, necessária na minha vida para começar, né? Porque no mundo espiritual a gente não vê, mas a gente sabe que tá lá, tá sendo plantado e tudo. Óbvio que a ação inicial tem que ser nossa mesmo, de tomar a frente, de ir lá e começar a Travou, força espiritual que vem, voltou. assim, principalmente das mães, dos pais, da avó, vô, tia, tio, tem sim uma grande importância na nossa vida, né? E Elas você é têm muito. 18 anos. E é importante eu falar algo aqui. Quando a gente começou, eu e a Bibi e a Miriam, a gente não tinha tanta afinidade, né? Nós É, fomos nos conhecendo, porque o Senhor que nos conectou, e é, a conexão de nós três é algo totalmente improvável. Eu e a Bibi, a gente nunca nem tinha ouvido falar uma da outra. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. E eu e a exato. Miriam, a gente tinha um histórico, não entre eu e ela, mas de pessoas ao nosso redor, que se a gente tivesse dado ouvido àquilo, eu nunca nem ia chegar muito perto dela. Mas eu permiti, né, conhecer a Miriam, e a Miriam me conhecer através das lentes do Senhor, de Deus, e Amém. não através daquilo que alguém possa falar.
a seu respeito, alguma coisa. Então, assim, e aí quando nós começamos, a Alice, sempre a Alice, quando ela nasceu, eu já servia, né, eu já estava na igreja com ela, ela já teve muitas experiências de ver milagres na minha casa acontecendo, mas ela ainda não andava com Deus. Ela ainda, né, Alice, ainda estava um pouco distante do Senhor. E a ansiedade, gente, de querer que seu filho, seu marido, todo mundo viva aquilo que você está vivendo é muito grande. Só que essa ansiedade a gente põe aos pés da cruz, ali, a gente põe aos pés de Jesus na cruz, porque é Ele que faz. Então, Ele que fez tudo isso. E aí a Alice teve a experiência dela dentro do quarto dela, através do Bloom, que veio através da Deixa eu Maria contar uma coisa, Clara. não fomos nós, Não, isso é muito importante dizer. Alice, a tua mãe falou sobre a minha filha para você? Não, Não foi? não. Assim, a mesma conexão que eu e a Lu vivemos, Deus proporcionou para Alice, para Amanda e para Maria Clara. Sim. Não foi uma coisa assim. Por isso, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com a Vivi Martinello. Ela fala assim: eu quero andar com as amigas de Jesus. Ore para que Deus te dê os amigos dele. Eu nem sabia como é que orava isso, sabe? E ele tem colocado. Ele afasta e ele aproxima. É um E Deus naquela discípulo, né? altura da madrugada, o Senhor trouxe para nós. A gente demorou, a gente já estava fazendo quando o Senhor trouxe, lembra, Bíblia? O Senhor falou para nós: não é sobre vocês, é sobre o que eu estou fazendo na casa de vocês, na vida dos filhos, dos netos, daqueles que virão até 1000 gerações. 1000 gerações. Ontem a Lu falou uma coisa que eu fiquei impactada na minha cozinha. Porque a gente conversa, a gente liga o vídeo chamada, cortando cebola, descascando alguma fruta. E é engraçado que às vezes eu tô fazendo uma. Lu, o que você tá fazendo para almoço? Couve-flor. Aí eu levanto, ó, minha couve-flor também. A gente, muito normal, não é que a gente seja uma. As pessoas às vezes falam assim: nossa, você fica horas como se fosse um monastério, num claustro. Não, gente, não. Na vida cotidiana, normal. E o que eu ia contar para vocês é assim, que ontem a Lu falou 1000 gerações. Então, 1000 gerações na minha casa, 1000 gerações na casa da Lu, 1000 gerações na casa da Miriam vão ser transformadas. Tem noção? Tem noção que é isso? E não é assim, por exemplo, o meu marido, eu falei, hoje ele fez uma festa para mim de manhã, Lu. Como se a gente tivesse passado por uma linha de chegada, sabe? Como se fosse, sabe, campeão do mundo. Mas ele falou assim, a gente está numa maratona. E se ele não levanta, se o meu marido não levanta, eu levanto, mas a casa inteira levanta. Todos fazem parte. Exatamente. Então não importa se a pessoa, meu marido não acordou, meu marido não, muitas mulheres o marido não deixa, né? Elas não deixam levantar, não deixam, mas calma, porque isso está sendo, é o que a Lili acabou de falar, está sendo regado. Ó, Alice, como é que foi o seu encontro com a Maria Clara? Foi através do Blooming, né? Assim, eu comecei a seguir a Maria Clara no Instagram e ela também me seguindo. E a gente curtia a foto uma da outra e tudo mais. E eu fiquei sabendo desse projeto que ela tinha começado com algumas meninas da igreja dela, que é um grupo onde algumas meninas se reúnem e aí alguém leva uma palavra e a gente conversa sobre Jesus e o nosso dia a dia, né? Então, assim, é um grupo bem, assim, muito família, muito aberta. As meninas que estão ali, elas confiam uma nas outras, então tem aquela liberdade de se abrir, né, de se expressar os sentimentos e tudo. E aí eu já fiquei sabendo, minha mãe tinha comentado comigo que tinha alguns meses, mas eu ignorei, fiquei na minha. E passou um tempo, um dia eu tava em casa, eu tava muito mal, e falei assim, vou entrar nesse trem aqui, vamos ver o que é isso. E aí a palavra foi totalmente pra mim, no primeiro dia que eu entrei, foi só paulada de Jesus mesmo. E aí eu comecei a ler a Bíblia por mim mesma, o devocional. Qual era a sua palavra? Comecei em Provérbios 16, e ele uma semana inteira. Ele durante a semana inteira, e todos os dias o Espírito Santo me entregava algo diferente. Que coisa. E aí eu comecei a entender o porquê que as pessoas falavam que a Bíblia é uma das formas que Jesus, né, que Deus conversa com a gente mesmo, assim, que vem a revelação fresca do céu.
E assim, você não entende, você começa a ler, você não entende, então escreve com as suas próprias palavras primeiro. Porque tem vezes que eu também não entendo, mas aí você relê. Não entendeu esse capítulo que você está lendo? Lê o livro anterior dele, porque a Bíblia é autoexplicativa. Então, assim, é uma coisa que é surreal o mover de Deus. A gente às vezes espera o sobrenatural acontecer, Deus cair no quarto e falar com você, ou mandar um anjo. E isso é incrível, né? Isso acontece. Mas se você quer viver o sobrenatural, você tem que fazer pelo menos o natural da coisa, né? Exato. Que é abrir a Bíblia e ler, porque faz parte, gente. É o querer, é o buscar. Quem tá com fome não fica só com fome parado, esperando o pão cair. Trabalha atrás do pão, né? Tem o dinheiro, vai lá e compra o pão. Agora, Elise, você sabe de uma coisa, meninas, Amandinha? Eu era super sensível, escutava a voz de Deus, ficava arrepiada, emocionada, chorava. O que aconteceu comigo nesse um ano? Zero emoção. Eu falava assim, Deus, será que... E é O que importante aconteceu falar comigo? sobre isso, Biba, porque tem muita gente que me pergunta assim, meninas, a gente está trazendo aqui para vocês o que acontece quando a gente tem uma vida de oração. Você não vê as coisas de imediato, mas Deus está fazendo. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente não planejou, a gente não né, a gente não É escreveu. nada. Deus está fazendo nas nossas vidas e na sua vida também. E é importante Então, falar Lu, isso porque eu recebo muita gente falando assim, Lu, eu não tô sentindo nada, nem chorar, não choro mais. Eu falo, amém, glória a Deus, soldado, quando vai pra guerra, não dá tempo de chorar. Gente, imagina os soldados em fila de uma guerra, com escudos, outros com espada, flecha, eles estão guerreando, né? e muitas vezes, vou dizer uma coisa, eu aprendi declarar a palavra. Nesse um ano, uma das coisas que foi mais impactante para mim, porque Deus sabe, né? Falou assim, eu preciso que a Ana Beatriz, que a Biba seja uma mulher constante e linear e perene. Então, o que ele me deu? Lu? Qual é a minha missão, Lu? Aí o Senhor foi mostrando o que a gente ia fazer, né? E aí nós temos lá um grupo que chama Palavra da Madrugada para pessoas que não conseguem ler ou porque não foram alfabetizadas ou porque tem algum problema de visão. A gente tem muita gente lá que não consegue ler pela idade. E aí quem lê os capítulos do dia é a Bíblia. Então ela manda no grupo a leitura daqueles capítulos. E aí eu fui aprendendo a ler em voz alta. E a leitura em voz alta é cura. Cura. E eu Porque aí falo eu muito, escuto, lê em voz e alta. aí eu escuto o que eu li. E aí eu falo assim, nossa, eu falei, porque assim, a fé vem pelo ouvir. Todo mundo pode fazer isso. Você pode ligar o seu celular e você gravar para você escutar a sua própria voz. E isso é uma estratégia do céu, porque eu tenho que todos os dias, às vezes se eu der uma derrapada, ai meu Deus, não consegui ler, eu falo, não, eu tenho muitas mulheres que dependem da minha leitura. Então Deus me deu essa estratégia. Olha, Viva, olha, você não vai ficar sem ler, você não vai. Porque talvez se fosse só por mim mesma, eu ia falar, peraí, que amanhã, porque a gente se embola, né? E o meu objetivo é ser a minha primícia. Nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo, mas eu sei que todos os dias eu tenho que ler para elas. Na verdade, é para mim que eu tô lendo. não, e E isso Deus tem. teve uma que escreveu aqui, ó, Lu, eu não consigo mais chorar, por um momento achei que Deus não estava me vendo. A gente vai caminhando em águas mais profundas e a gente vai tendo um relacionamento diferente com Deus. E chorar ou não chorar não tem nada a ver com o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. E fique tranquila que vai ter dias que você vai chorar muito ao ler um texto que talvez você já leu 1000 vezes. Quantas vezes, quantas madrugadas eu choro e falo assim, por qual motivo eu estou chorando? Que eu não sei nem por que eu estou chorando, mas eu estou ali chorando, é o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, né, com gemidos inexprimíveis, ele também ora, ele está dentro de nós, então ele também está ali intercedendo por nós, coisas que nós não temos consciência, mas como a gente Então, está Lu, ali... isso é muito legal a gente falar para todas vocês, para quem vai escutar depois. A gente faz parte de uma geração muito emocional, muito romantizada. Ah, se não tiver a luzinha, se não... é como aquele louvor. E quando a música parar? E quando não tiver ninguém?
É sobre isso. Tem muitas vezes que a gente lê cada testemunho maravilhoso, e eu mesmo, a gente tem acesso a todos os testemunhos, e são maravilhosos. Testemunhos que a gente nem compartilha. E eu falo assim, nossa Jesus, mas eu não experimentei isso hoje. É, Não faz mal. É cumulativo. Deus não assim, se você pedir, ele vai estar lá. Ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco. E isso, assim, e ter essas meninas hoje, no dia 17, um ano depois, não é sobre esse vaso. É sobre raízes profundas. O que a gente está vivendo aqui, não, Amanda? Assim, é sobrenatural. Porque os frutos que talvez você não veja, né? Você fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Assim, eu pensei nessa madrugada que eu não consegui dormir, tava diferente essa madrugada. Era como se viesse assim um filme de tudo que a gente viveu, das conquistas que a gente teve, das noites de calmaria, das noites de tufão. Um dia a Luciana falou assim, não é possível, Bíblia, que você fez tudo isso numa hora da madrugada. Lembra, Lu? Eu orei, eu fez chá, falei, chá, ovo. tapioca, ovo. Ela falou, quantas horas teve a sua madrugada? Porque a gente não é aquela espiritual. Essa imagem, né, meninas? De que esse estereótipo, essa religiosidade tem que ser quebrada. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrada. Não. Tem dias que eu falo assim, Jesus, as batalhas são ganhas em joelho, de joelho. E muitas vezes eu tenho dificuldade de ajoelhar. Não de me prostrar diante do Senhor e o de Deus. Se ajoelhar, realmente ajoelhar. Então, Eu assim, falo muito, eu oro muito isso, né? Estamos aqui de joelhos na tua presença. Os joelhos na tua presença é o nosso coração rendido a Ele, completamente rendido a Ele, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso da nossa vida. Né? E o que a madrugada nos fez, assim, sabe, como família, aqui são 3 famílias representadas. O que a madrugada nos fez? Entender que há muitos saduceus e fariseus nos apartando de Cristo Jesus, sabe? E que nós estamos aqui, eu li hoje nessa madrugada, uma coisa que eu quero ler com vocês aqui, ó. Tá em Atos 5, 37. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, estou no 38. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. A madrugada não é da Luciana, a madrugada não é de ninguém. Não tem uma placa de igreja, é visão de reino. É do Senhor. O Senhor que trouxe essas meninas aqui. E é importante, eu quero que a Amanda fala também, porque a Amandinha, eu, a Bíblia e a Miriam, a gente demorou um tempo, mas a gente percebeu depois. Uma coisa que mudou muito em mim foi a percepção do que está acontecendo ao meu redor. Eu não tinha clareza, às vezes quando eu passava mal, ou às vezes quando eu estava com muitos pensamentos, eu não tinha clareza que aquilo era uma batalha espiritual, que não era meu. Porque eu tomava aquilo como meu, e eu ficava, meu Deus, e ficava naquela luta. Aí dava 4 horas da tarde, o Senhor falava para mim, ei, é o que está acontecendo no mundo espiritual com todas as mulheres que estão nos grupos, é para vocês ajoelharem. Né? Então, deixa eu te falar uma coisa, a Miriam tá aí, chama a Miriam também pra gente ficar 3 e 3, consegue? Aí não vai aparecer muito vocês, porque vão estar... Entendi, tá bom. E aí, muitas coisas que o Senhor trouxe e traz até hoje, que nós sentimos, às vezes, no corpo. Às vezes a gente percebe, né, na mente, o Senhor traz uma revelação, mas a gente sente no corpo.
às vezes, são coisas que a gente nem está vivendo aquilo, mas alguma casa, metade das mulheres estão, ou nós também estamos. E o processo da Amanda e da Alice tem tudo a ver com o que nós três vivemos na madrugada, porque por muitas e muitas vezes a gente sentia algo, vinha alguma coisa, a gente percebia que estava acontecendo alguma coisa no mundo espiritual e o Senhor falava, ora pelas meninas, pela Alice, pela Amanda, e ali a gente estava orando pela Alice, pela Amanda e por todas as outras filhas de todas que estão no grupo. Sempre, sempre, porque não é sobre nós, é sobre todas nós, até 1000 gerações, mas principalmente sobre o que Ele quer fazer em nós, através de nós, porque é tudo por Ele, para Ele, né? Então, eu acho legal, Amanda, você falar aí um pouco de como foi esse processo da madrugada com Deus na sua casa, através da sua mãe, né? Porque você estava ali como se fosse Eu falei com a Biba uma vez, falei, Biba, o Reinaldo não está fisicamente, talvez, na madrugada, mas eu vou te falar, a sua casa inteira está na madrugada. A sua casa inteira está abrindo mão de muitas coisas para nós todas estarmos vivendo isso aqui. Amém. Verdade. Fala aí, Amandinha. Bom, a madrugada com Deus começou num tempo muito difícil que a gente estava vivendo, mas eu sinto que sempre que algo acontecia, a minha mãe tava orando e Deus começava a agir naquilo que a gente estava tendo dificuldade em fazer. Fosse um pensamento, fosse algo que tivesse sido falado sobre nós, fosse qualquer coisa. Tantos dias da madrugada que a minha mãe acordou e chamou a gente para orar com ela. Assim, é bem difícil, né? Mas meu pai também conseguiu, nos dias de oração em família, estar orando com ela, nas 7 voltas. Uhum. Então, isso tudo faz muita diferença em momentos de ansiedade, traz paz, em momentos de tristeza traz alegria. E Deus honra, né? Quem tá ali disposto, mesmo estando com sono, cansado, mas persiste, Deus honra. Amém. Você estarem aqui é uma honra de Deus. Sim. É uma honra de Deus, assim, porque Ele une. Um dia a gente vai estar todos na Jerusalém Celeste. A gente está vivendo, assim, uma pequena amostra. Então, quando eu vejo o Miguel abraçando as meninas, essa intimidade, que a minha casa, nossas 3 casas estão entrelaçadas. Só que nós somos muitas. Somos. O que a gente está vivendo aqui, o que a gente está contando para vocês. Talvez você tenha chegado aqui de paraquedas. Que povo é esse? Que doideira é essa? De orar de madrugada? É sair da zona de conforto. É estar num horário improvável. É ser uma pessoa improvável. Deus ama os improváveis. Não é, Lili? Hã? Deus ama os improváveis. É isso mesmo. E eu teve uma live que a gente fez, o Senhor mostrou que durante a madrugada, algumas mulheres não conseguiam vir, em algumas madrugadas elas não vinham, porque estavam cansadas, né? E eu via que algumas estavam feridas, não conseguiam levantar, mas eu via que iam anjos com algodão e cuidava dessas feridas com óleo, passando ali, sabe? Então, o Senhor, Ele está cuidando de nós, porque nós oramos ali por todas, não é só por aquelas que estão online naquele momento, por todas que estão ali, porque eu creio que vai chegar a hora de todas. É o despertar, é como essa planta, né? Uma cresce mais rápido, a outra cresce mais devagar, a outra demora um tempo a mais para dar uma flor, mas vai vir. E Lu, quantos bebês nós oramos e o Senhor livrou? É uma geração de libertadores, né? As meninas aqui estão sendo levantadas, jovens mulheres. Onde que eu estava quando eu tinha a idade delas? Meu Deus! Mas Deus está levantando. E, por exemplo, a gente teve um bebezinho, Mateus, né? Que foi a mãe estava grávida, a cirurgia foi feita intrauterina. O bebê tá ótimo.
Quantos bebês, quantas curas físicas. Assim, quantas vezes a Lu falou assim, nossa, eu orei por pâncreas. Onde fica o pâncreas? Né, Lu? Pâncreas? Onde é pâncreas? O que o pâncreas faz? A gente nem sabe. Ela se dispõe a orar. Então é você ser um instrumento mesmo. E nós hoje, nós saímos de qualquer pedestal e de qualquer... A adoração a Deus, é só Ele que faz. Só Ele, não tem outro. Eu amo, assim, eu tenho um histórico que eu escrevi livros sobre anjos. E eu gosto que eu aprendi na Bíblia que diz Pedro, levanta, que eu sou como um homem que nem você. O anjo fala. Não tem, assim, a gente está num tempo que querem ter seguidores. Não, a gente segue Jesus. Não tem seguidores não, minha gente. É assim, é todo mundo junto nesse caminho. E a madrugada, a gente costuma brincar entre nós aqui, é um tempo onde você tá descalça, descabelada, sozinha. Você tá numa multidão, mas você tá no seu secreto. O que é a madrugada? Uma pedagogia de Jesus para ele ensinar a gente viver o secreto. Tanto se fala do secreto, né, meninas? Vocês não escutam hoje? Secreto, secreto, secreto. O que é esse secreto? O que é para você? Manda. Secreto é quando a gente tem um momento só com Deus, que a gente ora, a gente adora. Só a gente com Deus, sem outras pessoas. Porque Deus quer de nós. Porque é a única coisa que a gente pode dar, né? Uhum. O sacrifício, assim, o Salmo 51 diz, não importa as ofertas, você é a sua adoração, né? A tua adoração é o que é de mais precioso. Ele quer relacionamento. Eu tenho várias pessoas que falam assim, eu não sei orar. Eu não sei ter intimidade. Vai ter um seminário, né? Sábado, tá aí o seminário. Mas eu não consigo. Lembra quando você começou a fazer uma amizade? Como foi lá no acampamento, meninas? Que vocês tinham 150 jovens e vocês vieram de Goiânia, estão em São Paulo, e conheciam praticamente ninguém. Como foi para começar a conversa? Foi natural, a gente só chegou e começou a conversar de pontos em comum. Então, assim, com Jesus é a mesma coisa, né? Eu já assisti uma pregação de um pastor que fala assim, se você não sabe orar, então coloca uma cadeira na sua frente e convida Jesus a sentar nela e começa a conversar, contando o seu dia para ele. Porque até nisso ele quer te ouvir. Ele precisa, ele tá disposto ali para você 100% do tempo. Mesmo que você não sinta, porque não é sobre sentir, é sobre ter a certeza de que ele existe, de que ele é real e de que ele quer te ouvir. Ele morreu na cruz por você. Te ouvir é o que ele mais quer fazer. Ele quer você perto dele, andando com ele todos os dias, convidando ele, dando bom dia para ele. E aqui, meninas, isso é sobre intimidade. As meninas, eu vi acordar, dormir, a gente sentou na mesa muitas vezes, e conforme a gente foi sentando na mesa, e a gente não programou o que nós vamos conversar na mesa. Programou, sim, meninas? Não. Qual vai ser o tema? Mas a gente teve... Eu vou fazer um post das lindas mesas que Deus preparou. Porque ele preparou. A gente pode ter feito a comida, eu posso ter esticado a toalha colorida, mas quem preparou a mesa foi Deus. Então as conversas vinham aleatórias, né, meninas? E a gente sempre foi conversando aquilo que cada um precisa. A gente terminava, né, e falava, nossa, é isso. Alimentadas. Mas você tem que sentar na mesa. Sim. Você tem que sentar na mesa da comunhão. Eu estava conversando com a minha mãe outro dia sobre isso, que muitas pessoas chegam nela e falam que não sabe orar. E a minha mãe está participando de um estágio numa escolinha. E assim, as crianças com 3, 4 anos orando. Tão lindo, mas tão simples, tão simples. E um exemplo disso que eu tenho em casa, o meu irmão Gustavo, ele tem 8 anos. Mas a oração dele, assim, é tão simples, mas tão linda, e Deus recebe. E na Bíblia fala pra gente ser como criança. Então, que essa oração seja a mais simples delas, que Deus vai estar ouvindo essa oração. Não precisa ser uma oração longa, que seja algo que realmente entrega aquilo que está no seu coração para Deus, que Ele vai ouvir.
Verdade, amiga. Ó, um grande exemplo disso é o nosso querido Veríssimo, né? Eu lembro que as primeiras orações dele, não é, Luiz é um milagre da madrugada. Ele vem de um lar cristão, uma história mais. E ele, não era Lili? Ele impostava a voz. E É, hoje, tudo formal. gente, Que não é só falar bonito. hoje, sabe o Não, que que Deus fez? Entregou uma igreja para ele. Plantou uma igreja na sala dele, onde ele está descalço, de meia, sentado no chão. é, E aí a filha dele de 10 anos fala: pai, que culto fofo. foi Que muito culto engraçado. mais fofo. E a gente, é assim, é incrível porque conforme a Lu vai orando e ele vai tocando violão. São duas orações. É. E Não já é, Lu? teve Como é que é a gente que experiência? teve gente que já me perguntou se eu oro antes, se eu preparo. Teve uma irmã que ela é líder de intercessão de uma igreja e ela É. me pediu ajuda. Ela falou, por favor, me ajuda a levar a madrugada. E eu falei, o que que você quer? Ela, me explica que horas que você faz a oração, como que você programa o tema da oração. Eu falei, como assim o tema da oração? Ela, as suas orações têm temas. Eu tenho? Eu nem sabia que tinha o tema. Tem temas, e aí você pega a palavra e tá junto com a oração. Eu falei, não, é na hora lá, o que o Senhor me impulsiona a fazer, eu faço. E a oração, eu já tentei fazer ela antes. Uma vez eu tentei fazer ela antes. Eu falei, vou fazer antes, porque aí vai dar certinho, 3 horas, já tá todo mundo com o grupo, porque são 75 grupos, gente, mais o Telegram. Então, quando eu mando no grupo 1, que vocês recebem, depois de 10 minutos que a gente abre o grupo 1, é porque a gente não chegou no 75 ainda. Não é que a gente está atrasada. O 75 ainda não recebeu nada. Ou quando eu começo no 75, agora a gente divide, né? Nós três mandamos lá. Enfim, e eu falei, não, irmã, eu já tentei fazer antes. E quando eu tentei fazer antes, não parecia um robô falando, não era, eu não senti, não veio do céu, sabe? E não saía nada. Eu falei, não, deixa isso pra lá. Então, é ali na hora. Tem dia que eu acordo e o Espírito Santo fala para mim, a Miriam que vai orar hoje. Tem dia que o Espírito Santo fala, é a Biba que vai orar. E a gente vai fazendo assim, de acordo com o que o Senhor vai direcionando. Ô, Lu, agora vamos contar aqui as maravilhas onde a gente já foi na madrugada. Ah, De pijama na cozinha. de lugares, né? Diretamente. Já fomos na Suíça, já fomos na Angola, Portugal, muitas. Nós fomos também uma vez num convento, não foi? Foi num convento com assim, uma enfermeira que estava acompanhando uma Uma freira freira. que Nesse estava terminal. Esse dia foi muito marcante, inclusive essa madrugada aqui também passou um filme na minha cabeça, eu fui lá de novo. Porque nesse dia, a irmã que está na madrugada, que é uma enfermeira que trabalha nesse convento lá, aonde que era? Não sei. Não era no Mas Brasil. ela Ou é é no no Brasil. Brasil? É no Brasil? E Não aí sei, ela nem. pediu para orar porque a freira estava em fase terminal e ela estava sentindo que ela estava sofrendo e não conseguia, né? E aí ali nós oramos por ela e a gente teve notícia que às 10 da manhã, né, ela partiu para o Senhor. E naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, a Gracinha da Suíça nos ligou pedindo oração, gente. E dentro do carro tava ela e uma amiga indo para o trabalho, uma portuguesa. Lembra disso? Verdade, Lu, verdade, E Lu. a Gracinha ligou para pedir oração para ela. Só que na hora que a gente começou tudo, Deus falou assim: não é ela, é a amiga dela. E a amiga dela não tinha nada, assim, relacionamento nenhum assim, com Deus. Elas estavam de carona indo pro carro. E a gente sabe E no aquelas trabalho. embalagens de chocolate bonitas, que você vê os Alpes suíços? De Lindo, repente, a Lu em Goiânia, eu em São Paulo e as duas nos Alpes suíços. nos Alpes Suíços. Eu ainda Não, virei e falei assim: vira sua câmera para eu ver a rua. E eu falei: Viva, parece que a gente está no chocolate Milka. E isso era 4 horas da manhã, 5h30 da manhã.
E aí ali a gente orou, ela aceitou Jesus, a amiga dela, aceitou Amém. Jesus no carro. O Senhor falou muitas coisas para essa moça. O Senhor trouxe muita revelação para ela. Foi lindo, 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 lindo. E a Gracinha está até hoje conosco, né? Firme lá na Tá. madrugada. Então, Tem assim, muitas que estão, tem muitas que estão. é linda, Isso é que é Deus legal um dia você fazendo. fazer a live com essas mulheres entrando e contando assim. A gente está contando aqui porque a gente está vivendo, mas tem muitas experiências. Muitas, muitas. E isso, assim, é um ânimo, por exemplo, você pode estar chegando hoje. É o que a Lu fala, não importa, você não está atrasada. Não, não Hoje que o Senhor te está. trouxe. O que a gente Tem viveu em um ano, você pode viver num dia. isso. Né? Assim, muitos convidados são os operários de última hora. Você pode ser convidado e tudo que a gente viveu e tudo que a gente aprendeu, Deus vai te dar hoje. É, Agora, a gente fez uma live, né, Lili? A gente fez uma live totalmente por acaso. As meninas, a Lu e a família veio em julho aqui nas férias. E aí, tava as duas, a mãe e filha conversando no hotel e tá. E eu falei, tem um monte de meia para enrolar. Sabe quando você tira da máquina de secar e vou guardar as meias? E eu vou fazer aqui. Foi uma live, não, Lu? Não, Lili? Eu enrolando as meias e elas lá, e a gente nem sabe direito qual foi nem teve tempo, sei lá o que foi. Quantas conversões com aquele papo, não, Lili? aham. Teve aquela do menino, lembra? Da moça que ouviu a live e o rapaz, o sobrinho dela, ela começou a discipular ele através do sal e o sobrinho dela converteu e tá aí hoje servindo a Deus na igreja. Então, assim, Verdade. não é sobre nós, né? Não é sobre nós. E o que eu ia falar? Ah, lembrei. Um outro dom que o Senhor mostrou também, que eu vi, foi que quando a gente acordava, quando a gente acorda, existem muitas coisas na beira da nossa cama para a gente fazer. Muitas coisas. E aí a gente está sempre deixando para depois a leitura da palavra, o nosso momento a sós com Deus. E da 8 horas da noite, eu via que a gente começava a querer pegar a Bíblia, só que a gente não tinha força e nem ânimo mental para fazer isso. E aí o Senhor, né, mostrou que o antes é estar com Ele antes de tudo isso começar. Às vezes sua casa Verdade. começa às 7 da manhã, às 8. Então faça o seu momento com Deus às 6. Mas faça. Faça, porque o Senhor Ele está fazendo em nós. Ele É está fazendo. comprometimento, né? Comprometimento, na verdade, assim. A gente está começando um tempo novo, E tem né, muitas que Lu? estão aqui que está desde o início. A Mila, tem a Jusilene, a Bruna, são muitas que estão aqui desde o início. Tem algumas senhoras que eu falo que são as minhas amigas, né? Elas mandam fotos Ai, Dona aqui, Lisete. Dona Lisete liga todo dia. Dona Coisa linda. Nina. Então, assim, são muitas que mandam mensagem, que fala assim, manda foto para mim delas fazendo doce de leite na fazenda, pendurando roupa no varal. São coisas simples, gente, mas Deus está no simples. É no simples, é na E, manjedoura que ele e nasceu. sabe o que é muito lindo? A gente vai percebendo que cada grupo tem um mover diferente. Então É, ninguém. Tem gente às vezes que estava em todos os grupos, vários grupos, não precisa. olha aqui. Permaneça no grupo que Deus te pôs. E É, aí elas estão amadurecendo, estão se tornando filhas ruiós, não são mais tecnós, não são filhas bebezinhas, e elas começam a orar umas pelas outras. Isso é demais, gente. é, Deus está fortalecendo uma comunidade de mulheres fortes, que nós somos uma trama de tecido, sabe? Um fio enroscado no outro faz um tecido grande. Essa é a malha que Deus, como um tapeceiro, Ele está fazendo. Então, a gente ia falar sobre como é não ver coisas que a gente ainda não enxerga, né? Então, tem aquele conto que diz que o tapeceiro está. Quando uma pessoa está fazendo uma tapeçaria, parece um emaranhado de fios, mas você está vendo ao contrário. Tem alguém que já sabe do desenho todo e sabe exatamente qual é o colorido, onde vai isso, onde vai aquilo. Deus está nos amadurecendo. Porque isso. tem muitas mulheres que são adiantadas em dias, mas são imaturas. Pega meninas jovens aqui e Deus está falando assim, olha, eu quero vocês cresçam, frutifiquem, dominem,
Estabeleçam o reino de Deus, implantem o reino de Deus. Isso é para mim que tenho cabelo branco e para elas que estão começando. O Miguel foi no mesmo acampamento. Recebeu porção igual. Cada um na sua medida. Sabe? Cada um conforme o... Ah, puxa, mas a fé da Bíblia é maior que a minha. Não compare. Ah, porque a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Todo dia eu penso que eu não tenho fé. Todo dia eu penso que eu não sei orar. Todo dia eu penso... Quem pôs essa régua? Jesus está falando para mim, eu estou sentado na tua frente. Eu estou aqui com você. Quem vai te estabelecer se você sabe ou não orar sou eu. Então, Compare, né? não dá para comparar. Não dá. Olha isso, Miguel nos abençoou demais no acampamento. Tá dormindo, gente, ele não recuperou do acampamento. O menino tá dormindo, daqui a pouco tem aula, não sei nem se vai conseguir dar conta de ir. E olha só, a reflexão que nós queremos deixar hoje para nós todas, para mim, que eu preciso lembrar disso todos os dias, e para você é o que Deus está fazendo em mim e através de mim, através de você, em você, que você ainda não vê. O que Ele está fazendo? E o que Ele fez que você já viu e talvez você não como deveria olhar, porque a gente dá muita força e muito foco naquilo que às vezes nos falta. E a gente dá pouco foco e pouca alegria naquilo que já está, né? Já é visível aos nossos olhos. Então a gente precisa também trabalhar essa gratidão, sabe? Ser grato a Deus por tudo. Se você ainda não chegou aonde você quer chegar, calma, quieta-te, porque ainda não é a hora. Tem a hora perfeita. Você falou uma coisa maravilhosa. A nossa cultura brasileira precisa aprender a ser agradecido. Nós falamos do nosso Brasil, isso só podia ser no Brasil. Tem que mudar essa visão. Nós vivemos na terra de Santa Cruz. Essa é uma terra abençoada, foi aqui que Deus nos plantou. Para de ficar olhando para outro. Cada país tem o seu chamado. Nós somos embaixadores do reino. Nós não somos do Brasil. Nós não somos daqui. E isso é importantíssimo, porque culturalmente se importou a cultura do Halloween, da Black Friday. E Dia de Ação de Graças. O dia do agradecimento. Porque curioso, né? Por que ninguém... Por que... não, isso, as escolas de inglês falam assim, Halloween é para falar sobre a cultura americana. E... Engano. Então eu queria, assim, que você lançou uma reflexão. Você é agradecida a quê? Gente, Jesus morreu na cruz. Ele venceu a morte. A gente está lendo Atos. A gente não pode ficar, nossa, eu estou esperando. Ele já fez. Está consumado. A gente que não está vendo ainda. Né, Lu? Já está tudo pronto. Lá, quando você lê Apocalipse está no pretérito. Ele fez. Ai, boa! Ele já matou, ele já fez, ele já venceu. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás. Já está consumado. Só que ainda em alguns momentos a gente vive como se ainda fosse vencer. Ainda fosse. Então, isso não é humildade. Isso é falsa modéstia, é o que a gente não quer. Deus quer que você se humilhe diante dele para que ele te fortaleça nele, não na força do seu braço. Não, eu tô aqui dizendo, mas no fundo, você tá achando que você é, bem no fundo, você é a rainha da cocada. Jesus, perdão, eu não sei, me ensina aí. Não tem essa coisa de você tem que se amar, você tem que isso. Escutei a Pamela falando agora no desafio que ela tá fazendo. Não, você precisa aprender a amar o outro. Amar a porque Deus assim você cresce. Não é, Lu? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, essa lição. se a palavra de Deus fala que tudo é por Ele e para Ele, nós precisamos saber, né? Tudo foi feito por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Quando a gente fala essa frase, já percebeu que a gente põe tudo menos a gente? Então, eu e você também fomos feitos por Ele e para Ele. Para a glória dele.
para a glória dele. Não é sobre eu ser feliz. Eu. É Deus, né? Quando você tá no eu, no centro, você é uma religiosa. Isso é uma das aulas do Saulo lá que a gente aprendeu e foi muito impactada. Então, quem tá no centro da nossa vida, quem eu quero agradar? A mim mesma ou a Deus? E é muito o que a gente viu no acampamento também, porque É, Lu? Ezequiel 47, né, fala muito sobre o mergulhar. Se você tá nos tornozelos, nos joelhos, na cintura ou o corpo todo. Então, assim, quando você percebe que é tudo para Deus, tudo é por Ele, para a honra dele, para a glória dele, você começa a realmente mergulhar tudo. E esse mergulhar não é simplesmente ir numa conferência igual a gente foi no acampamento, não é sobre isso. É sobre entender que vai ter dias que vai ser difícil mesmo, vai ter dias que vai ter luta mesmo, que você vai ter que renunciar a coisas que você gosta, que você ama, que você não entende porque que ele está pedindo para você renunciar, mas que confiando de que no final de tudo o plano dele é melhor, né, é bom, perfeito e agradável. Então, assim, o mergulhar, depois dessa passagem lá em Ezequiel 47, ele ainda fala assim, depois que ele mergulhou todo por inteiro, que se afogou. Por que se afogou? Porque a gente morre pra gente e nasce para Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém. E depois ele pega e leva essa pessoa para a margem. E aí a pessoa percebe que tinha duas árvores com vários frutos que antes não havia mais lá. Então depois de você mergulhar, depois de você renunciar às coisas que você talvez não queria renunciar, mas confiando de que Deus tinha o melhor, aí que você enxerga os frutos. Porque assim, você está batalhando, você está lutando. Isso é muito lindo, porque talvez você que está com a gente desde o início da madrugada, você fala assim, ai, mas eu não vi nada disso que elas estão falando. Eu não vi a diferença na minha vida. Mas os frutos estão aí. Então, Não dá para você ir na praia, tomar sol e esconder que você tá bronzeada. É natural, é simples. E é mergulhar tudo, né? Porque não adianta você mergulhar só até a cintura. Se for até a cintura, você não morreu ainda. Você não engoliu água ainda. Você não se afogou ainda. Porque a água que você está afogando ali não é qualquer água, é a água viva. Então, quando você volta e sai de lá, você é fonte de água vida para outras pessoas também. Aí você vai jorrar. Isso. Aí você vai jorrar para o outro, você vai transbordar. Sabe esponja? Você tá lavando a louça, você faz... Ó, arrepiada. Você faz... E ela transborda. A gente é uma esponja. E ele é água viva. Sabe o começo da live, a Lu falou sobre a mulher que viu, que estava com medo com o cobertor? É sobre essa água, não é? Não é, Amanda? exatamente. Aleluia, glória a Deus, coisa linda que o Senhor está fazendo. Algumas pessoas falaram da Miriam, a Miriam vai estar aqui amanhã, a live vai ser com ela. Ela vai trazer também uma palavra para a gente, compartilhar também daquilo que ela tem vivido, né? Como mulher, que nem eu, que nem você que está aí. Que amor que Deus derramou por a gente, né? Eu tô amando, assim, de uma maneira muito diferente as pessoas que têm andado comigo. Assim, o amor que eu tenho pelas meninas nesses dias que elas ficaram aqui na nossa casa. A gente realmente, eu quero testemunhar de o que a palavra de Hebreus fala sobre você hospedar anjos. Isso é muito verdade. O amor que eu sinto pela Miriam, pela Lu, que muitas vezes exortam coisas que em mim mesma, ó, muda aqui, olha o que você falou, presta atenção. E a gente precisa de amigos que não passem a mão na nossa cabeça. De amigos que nos amem suficientemente para nos corrigir e não, é uma crítica construtiva. Isso não existe, gente, crítica construtiva. Mas existe exortação. Vamos chorar juntos aqui. Já escutei o que você falou, mas na palavra, basear na palavra, não no que eu acho, não no que eu sinto. Na palavra. E isso eu vivi com a Miriam e com a Lu durante esse 1 ano de caminhada. Foram muitos pecados confessados por elas, muita vulnerabilidade de dizer, gente, eu não tenho a menor... A Lu liga, faz a oração aí do jejum. Ai, não tenho a menor condição, estou num dia péssimo. Ah, não, mas é você mesmo. E é isso que a gente quer mostrar a realidade. Não somos mulheres maravilha, não somos melhores que as outras, não é sobre, acordamos de madrugada. Não, somos melhores de quem não acorda. A gente já esteve adormecido. Isso.
Exatamente. Exatamente. Já estivemos adormecidas. E o Senhor tem nos acordado, nos levantado. E se não Amém. for ele, ninguém acorda, né? Não tem despertador certo que acorde. Exato. Exatamente. E às vezes você coloca Dele é o e não querer serve. efetuar. É. Então, se até hoje, assim, eu queria dar a última coisa aqui. Lu, se até hoje você não conseguiu, fique firme que você vai conseguir. Depende de você, não é milagre. Você tem que se esforçar, você tem que fazer sua parte. Muitos dias no inverno foi difícil acordar. Foi ou não foi, Lu? Foi. Você Muito até faz frio. oração bocejando, Aham. Eu mas você recebo testemunhos escolheu. desse bocejo aí. Eu falo, não, teve gente que fala assim pra mim, é tão bom ouvir você bocejar, porque você também é gente igual a gente. Ai, Sou gente igualzinho vocês. Somos você vai gente. orar aqui com a gente, Lu? Você vai, amiga. Eu? Aham. Você ora aí, finalizando essa live. Amanhã a gente vai estar aqui de novo com a Miriam. Teve gente que perguntou sobre o que Deus está fazendo, né? Vai fazer sobre 2022. Muita coisa o Senhor tem trazido ao meu coração, mas eu estou em oração, né? Para o Senhor confirmar e vir a direção precisa do Senhor, porque quando o Senhor mostra, as coisas fluem naturalmente, não é um peso para ninguém. É natural, né? E é isso. Então você ora, Bíblia, por nós? Eu vou orar. Amém. Senhor, Senhor, nós queremos te agradecer mesmo, Sim, Deus. porque o Senhor é simples, o Senhor está nos devolvendo ao nosso lugar original. O Senhor está nos levando para o início, o Glória Senhor a está nos Deus. levando para o plano original. Pai, queremos ser simples como as crianças, queremos ter ouvidos que possam te ouvir, olhos que possam te ver, pés que possam estar plantados no chão, mas que nós possamos saber que nós não somos daqui. Nós estamos indo para uma terra celestial, para uma pátria celestial. Nós temos uma promessa, Pai. Não nos deixe esquecer, não nos deixe enganadas, não nos deixe adormecidas. Nós não somos as belas adormecidas. Nós somos aquelas que despertaram. Amém. Desperta tu que dormes, Em nome de desperta. Jesus. Há muitas pessoas aqui nessa manhã que, apesar de terem os seus olhos abertos, ainda estão dormindo de olhos abertos. É para essas que eu peço, Em nome para de nossas há Jesus. muitas áreas adormecidas dentro de nós mesmas. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor acorde, que o Senhor levante, que o Senhor sustente, que o Senhor encoraje, que o Senhor entusiasme e que jamais a gente esqueça que o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco. Pode acontecer o que for, o Senhor é o quarto homem que entra na fornalha com cada um de nós. O Senhor não nos deixe nos dobrar diante dos Baals deste século. Não deixa, não deixa. Nos chacoalha em nome de Jesus. E muito obrigada por tudo. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Posso, a última live que eu fiz com você, a gente falou que cada mulher ia comprar uma plantinha para regar. Foi. Posso mostrar o tamanho da minha plantinha? Pode. Isso tem um tempo já, né? Olha aqui, minha gente. Já é uma plantona. Tá quase uma palmeira, minha gente. Não cabe mais, vou ter que trocar de vaso. E tem que regar, tem que cuidar da terra, tem que mudar de vaso. Tem trabalho. Grande a seara, poucos operários. Que você seja esse operário, mas sobretudo que você seja filha. Aleluia. Eu tirei os comentários Estão indo para elas, tá? Estão indo, vão voar hoje nas asas do Senhor. Receba aí essas meninas lindas. Amém, eu recebo. Recebo Obrigada. de volta, embora hoje. Obrigada porque vocês deram um envio para elas aqui. Amém. Olha, eu vou tirar uma foto. Nossa, que eu tirei Vem, os menina. comentários, tá bom? Tirei. Muito obrigada, amei ver vocês. Obrigada, Biba. Obrigada, Lili. Obrigada, Mandinha. Beijo, Miriam, que tá Então, aí. parabéns. Beijo Viu? para todas, amadas. Um beijo para vocês. Não, gente,
Gente, ó, e o Reinaldo que fez suco verde, ele esqueceu que eu tô de jejum. Eu doida pra tomar o suco verde aqui. Trouxe aqui pras meninas e pra mim, ó. Toda quarta-feira, na Madrugada com Deus, a gente faz o jejum, todas nós juntas. E aí cada uma escolhe o seu horário. Algumas fazem de manhã, outras fazem à tarde. E lá eu explico como funciona. Se você ainda não está na Madrugada com Deus e quer vir conosco, a gente tem um link aqui no Mulher Que Nem Eu, que é só você clicar e lá você pode escolher entrar ou no Telegram ou no WhatsApp. Qualquer um dos dois recebe todo o conteúdo. E eu vi a Tayla aqui. Tayla, um beijo. A gente ama você. Tá aí? Aham, tava aqui. Gente, aqui tá uma mulher que não acordava de manhã, não sabia fazer jejum e também não sabia orar. E não orava pela madrugada, né, Biba? Não. Pronta para a próxima etapa. Vamos, todo mundo junto. Segundo ano, vamos nós. Aí me perguntaram, a madrugada não vai acabar? Por enquanto, não. Quem achava que era só 21 dias, ó, nós aqui um ano. É isso mesmo. Um beijo, meninas. Beijo, meu amor. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.